Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de Teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo muito importante a respeito da cultura hebraica, da cultura judaica. O porquê, a importância milenar dessa língua. Por que o hebraico perdura por longos e longos tempos? Por que ele perdura por milênios? Não saia daí, porque eu já volto para te contar tudo. O hebraico, como todos sabem, é um idioma milenar, é um idioma semita, mas a primeira coisa que precisamos entender é fazer uma pergunta para responder a essa resposta. De onde vem a palavra semita? A palavra semita vem do nome Sem, que em hebraico se diz Shem. Shem, ou Sem, foi o irmão de Cã, um dos filhos de Noé. De acordo com os relatos bíblicos no livro do Gênesis, os descendentes de Sem deram origem aos filhos de Israel e, consecutivamente, aos povos árabes e alguns outros povos da Ásia Menor. Por isso, o hebraico, o aramaico, o árabe e outros dialetos que foram extintos são chamados de idiomas semitas, que têm origem na descendência de Sem, o filho de Noé. Mas de onde surgiu a palavra hebraico? Hebraico se diz ivrit no hebraico, que traduzido significa literalmente aquele que atravessa, aquele que passa de um lado para o outro. Ivrit, ou hebraico, em português, tem a sua origem na pessoa de Eber, ou Ever, em hebraico, que foi filho do bisneto de Noé. Homem muito importante, que também faz parte da linhagem de Eber, é o nosso pai Abraão, ou Avraham, em hebraico. E por isso a Bíblia chama Abraão de o hebreu. Gênesis capítulo 14, verso de número 13. O hebraico sempre foi conhecido pelo povo judeu como Lashon HaKodesh, quer dizer a língua sagrada, pois por meio dela a mensagem de Deus através das escrituras sagradas foi transmitida a vários povos e nações. As escrituras mais remotas, ou as escritas mais remotas do hebraico, era o paleo-hebraico, onde o alfabeto tinha a interferência fenícia. As escritas hebraicas dos dias atuais são apenas um reflexo da interferência da língua aramaica, o idioma que era falado na Babilônia. Durante os vários anos de exílio do povo de Judá em terras estrangeiras, as letras do alfabeto hebraico passaram a ser semelhantes às letras do alfabeto aramaico, e várias palavras do aramaico foram introduzidas em seu vocabulário. Após a destruição do segundo templo e também a destruição de Jerusalém pelas mãos dos romanos, o povo de Israel andou disperso pelo mundo, e novamente isso teve grande impacto na língua hebraica, teve grande impacto no hebraico. O mesmo deixou de ser falado por cerca de 1.800 anos. Era somente usado em orações e leituras bíblicas. Imaginem só, um idioma falado por uma nação passou então a ser usado somente entre quatro paredes, até que aos poucos ele foi ressurgindo e hoje é o idioma oficial chamado idioma moderno, o hebraico moderno, no estado de Israel. Esse aí é um caso raro de quase morte de um idioma e o seu renascimento. O historiador judeu chamado Shlomo Sand, em 2008, lançou um livro chamado Invenção do Povo Judeu. Esse livro foi alvo de polêmica acirrada em Israel. Nesse trabalho iconoclasta, ao questionar a identidade dos judeus como uma nação,
O historiador sugere que as bases para uma nova visão do futuro político da Terra, ou seja, chamada Terra Prometida, amparado em farta pesquisa, o autor questiona o discurso historiográfico canônico e formula a tese de que os judeus sempre formaram comunidades religiosas importantes em diversas regiões do mundo. Mas a força da língua hebraica, o Lashon HaKodesh, é tão grande que, sem sombra de dúvida, sabemos que o hebraico é o idioma pelo qual foram escritos 97% dos textos do Antigo Testamento. Levando em consideração textos como textos deuterocanônicos, como o livro de Tobias, Judite, Baruch, Eclesiásticos, Sabedoria, o livro de Macabeus e além de algumas partes do livro de Daniel e Esther, textos da Bíblia Católica. A língua hebraica é uma língua tão antiga que o seu alfabeto, a sua escrita, ela se divide em pelo menos 3 partes ao longo da história. Temos o primeiro, chamado de proto-hebraico. Esse é bem mais antigo, porque na época que ainda se desenhavam, não sabiam formular letras nem palavras, apenas a escrita de forma em desenho. Logo em seguida surge o paleo-hebraico, quando a língua começou a se formar nas primeiras letras do seu alfabeto, como Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Re, Tet, Yud, Kaf, Raf, Lamed, Men, Nun, Samach, Ain, Pei, Fei, Tzadi, Kuf, Resh, Shin e Tav. E aí então, logo tempos depois, surge o que nós chamamos de alfabeto bíblico ou hebraico bíblico, onde era usado nos momentos litúrgicos dentro da rabá ou na sinagoga. O alfabeto paleo-hebraico ele também é conhecido como alfabeto fenício. A data exata da escrita não é conhecida e foi usado como segunda língua hebraica segundo a sua história. Foi deixado de ser usado pelos judeus por volta do século V, tendo sido substituído pelo alfabeto aramaico, como escrita para o hebraico. A atual escrita hebraica de forma quadrática que nós temos hoje descende dessa antiga escrita. Os samaritanos, que hoje não são muitos, estima-se que existe uma comunidade de aproximadamente 2.000 pessoas ao redor do mundo, continuam a usar a forma derivada desse antigo alfabeto, chamado alfabeto samaritano, da língua samaritana. A tipologia da palavra paleo vem do original antigo, e grafia vem de escrito, por isso paleo-hebraico ou paleografia. A ideia da paleografia surgiu no final do século XVII, início do século XVIII, no sentido de compreender uma escrita mais antiga e fazer uma transcrição mais compreensível, conseguindo decifrar o seu conteúdo. Para um olhar não treinado, é impossível ler a caligrafia antiga, quando as letras eram escritas de forma ainda diferentes, quando as abreviaturas não eram usuais, quando a grafia das palavras não tinha uma padronização. O hebraico renasceu como língua falada durante o final do século XIX e começo do século XX. Como hebraico moderno, adotou-se alguns elementos dos idiomas hebraicos, aramaicos, árabes, ladinos, dos judeus sefarditas. Na época falavam o que nós chamamos de Yiddish, os judeus oriundos da Europa e outras línguas que acompanharam a diáspora judaica, como língua falada pela maioria dos habitantes do Estado de Israel, Mediná Israel, qual é a língua oficial hoje e primária. Os sefarditas ou sefaraditas em hebraico é o termo usado para se referir aos judeus descendentes originários de Portugal e Espanha. A palavra tem origem na denominação hebraica para designar a Península Ibérica Sefarad. Utilizam-se a língua sefarade também os chamados judeus espanhóis ou judeus da Espanha e ladino como língua litúrgica. Esses judeus de Sefarade possuem algumas tradições, línguas, hábitos e ritos diferenciados dos seus irmãos askenazes da Europa Central e do Leste Europeu, apesar de que ainda possuírem alguma proximidade genética. Agora, o renascimento real da língua hebraica teve lugar na Europa e na Palestina durante o final do século XIX e o decorrer do século XX. Nesse período, o hebraico fez uma transição notável, deixando de ser uma língua exclusivamente sagrada do judaísmo para tornar-se um idioma falado e escrito no cotidiano em Israel. Esse processo teve início com o estabelecimento de judeus oriundos de diversas regiões que se juntaram à já existente comunidade judaica na Palestina, durante a primeira metade do século XX. Nesse contexto, os judeus que já estavam na Palestina, em grande parte, falantes de árabe naquela época, e os recém-chegados com uma diversidade de língua passaram então a adotar o hebraico como a língua franca.
Simultaneamente, na Europa, um desenvolvimento paralelo transformou o hebraico em uma língua predominante, sagrada e litúrgica, e uma língua literária, desempenhando então um papel essencial no desenvolvimento de programas educacionais e nacionalistas. Após a declaração de independência de Israel em 1948, tornou-se uma das línguas oficiais de Israel ao lado do árabe moderno. Em julho de 2018, uma nova legislação estabeleceu o hebraico como uma única língua oficial do Estado de Israel. O alfabeto hebraico é composto por 22 letras. Todas as letras hebraicas são consonantais. Em hebraico não temos letras maiúsculas nem minúsculas e se escreve da direita para a esquerda. O alfabeto não contém vogais, mas para facilitar foram escritas ou foram criados os sinais que hoje nós chamamos sinais massoréticos. Na segunda metade do primeiro milênio da era atual, os escribas conhecidos como massoretas, ou seja, doutores da lei, introduziram um sistema de sinais vocálicos para facilitar a leitura do texto consonantal em hebraico. A Massorá é um conjunto de comentários críticos e gramaticais, é uma soletração, vocalização, divisão em orações e parágrafos. A palavra Massorá é uma palavra hebraica que quer dizer tradição. Então, os massoretas são os doutores da tradição ou os doutores da Torá. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento tem a maior parte em sua escrita. Os maiores trechos escritos em aramaico são os textos do livro de Esdras, capítulo 4, versos 18, Esdras capítulo 7, verso 12 e 16, o livro de Daniel, capítulo 2, verso 4, verso 7, capítulo 28, e o Novo Testamento, como nós sabemos, foi totalmente escrito em grego. O grego era uma nova língua do comércio que invadiu o mundo daquele tempo, depois das conquistas de Alexandre Magno, no século 4 a.C. Assim, nos tempos de Jesus, o povo da Palestina falava o aramaico em casa, usava o hebraico na leitura da Torá, na leitura da Bíblia, e o grego no comércio e na política. Quando os apóstolos saíram da Palestina para pregar o evangelho a outros povos, eles adotaram uma tradução grega do Antigo Testamento, feita no Egito no século III a.C., para os judeus imigrantes que já não entendiam mais o hebraico e muito menos o aramaico. Vale lembrar que a língua sagrada, ou Lashon HaKodesh, tornou-se secular laica, já na Europa com o movimento da emancipação da Europa no século XIX, antes mesmo do movimento sionista, cuja representação simbólica era torná-la uma língua viva e uma língua em uso. As transformações sofridas pela língua em Israel, desde sua adoção como língua nacional e oficial do Estado, absorveram influências, inicialmente do Yiddish, do russo e do inglês, e sendo esta última língua franca e hegemônica do mundo atual, tem contribuído de forma singular no ensino da língua hebraica como língua adicional após a diáspora. Por cerca de 1.300 anos, desde a conquista da Palestina até após a revolta de Bar Kokhba, os judeus falavam hebraico. Durante o exílio, por cerca de 18 séculos, passaram a falar outras línguas até o renascimento da língua hebraica há cerca de 200 anos atrás. O renascimento da língua hebraica implica em sua ressurreição como língua falada e em uso, tanto na vida pública e na administração comunitária, como na esfera privada e familiar. O renascimento da língua hebraica em transformação como língua moderna deve-se aos intelectuais judeus, escritores e filósofos da diáspora que haviam participado do movimento da Ilustração Judaica iniciado no século XIX. Esses homens contribuíram de forma significativa para dar à língua hebraica o status de língua nacional moderna hoje. A língua sagrada que durante séculos serviu o povo judeu em suas preces e orações foi laicizada e passou a ser usada como língua cultural secular, antes mesmo de se tornar a língua de uso diário do empreendimento sionista. A fase decisiva do renascimento da língua hebraica foi sua transformação, isto é, sua penetração, o seu uso em todas as atividades da linguagem do homem secular, do homem atual, do homem moderno, em sua rotina diária, no seio da família, no trabalho, no consumo cultural, social
e político. Cabe mencionar que durante sua longa e extensa vida, o hebraico desenvolveu duas formas literárias sucessivas. Primeiro, a Bíblia e a da Mishnah, ou Mishnaica, desde seus séculos e séculos passados. Textos que foram utilizados como textos sagrados foram redigidos em parte no estilo bíblico e em parte no estilo da Mishnah ou estilo mishnaico, e em parte foram escritos de forma mesclada. O hebraico falado prevaleceu somente na Judéia e algumas regiões em pouco mais ao sul, próximas às cidades de Hebrom. Este hebraico não era a linguagem da Bíblia, era a linguagem utilizada atualmente, que dominamos hoje, uma linguagem secular e popular. Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem: se é uma língua tão extensa, se é uma língua tão antiga, se é uma língua tão complicada e remota, por que devemos estudar o hebraico? O estudo do hebraico também lhe permitirá compreender melhor os conceitos judaicos e também a sua literatura. Você será capaz de apreciar melhor a luta do povo judeu ao longo dos milênios e mais eficazmente simpatizar com suas condições coletivas. Você vai começar a deliciar-se com o seu destino compartilhado, como, por exemplo, um filho de Abraão chamado filho da fé, desfrutando das bênçãos pactuais dadas aos patriarcas. Você vai entender a importância do Shabá, os feriados judaicos e como eles são mais bem compreendidos a partir de uma perspectiva messiânica. Martim Lutero escreveu certa vez: o idioma hebraico é o melhor idioma de todos. Se eu fosse mais jovem, eu gostaria de aprender esse idioma, porque ninguém pode realmente entender as Sagradas Escrituras sem ele. Embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, ele é cheio de hebraísmos e expressões hebraicas. Portanto, foi acertadamente dito que os hebreus bebem a partir da fonte, os gregos da corrente que flui a partir dela e os latinos de uma piscina a jusante. Uma das escritas mais antigas do hebraico, ou em outras línguas também, é o que nós chamamos a escrita cuneiforme. Consiste em escrever sobre uma placa mole de argila, de maneira que a escrita ficasse afundada com o instrumento utilizado, uma cunha, por isso o nome cuneiforme. No final do século XIX, foi encontrado no deserto do Sinai um templo para uma deusa egípcia chamada Atur. Lá, os arqueólogos encontraram uma placa de hieróglifos e entenderam que esses eram diferentes daqueles encontrados no Egito. Pouco tempo depois, na mesma escavação, foi encontrada uma pequena esfinge com os mesmos hieróglifos diferentes. A partir disto, o arqueólogo Alan Gardner decifra os sinais como o início da escrita canaíta, onde cada sinal simbolizava um som. Os responsáveis por espalhar a escrita canaíta foram os fenícios, os grandes mercadores daquela época. Acredita-se que a escrita foi criada por escravos canaítas por ser uma maneira mais fácil de se comunicar e adorar os deuses da sua época. Tá aí para você a nossa explicação sobre a importância milenar da língua hebraica. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Sheikh Rayon Tov. Nitrae Shavua Rabá. Legi Traot. Mizmor Davi Adonai Elohi Lo Echesach Bineot Desh Yarebet Sine Almei Menuchot Yanahaleni Nafesh Yeshovef Yanecheni Vemayeglei Tzedek Shmo Leeman Shmo Gan Kilehech Begei Tzalemavet Lo Yara Ra Kaata Imadi Shivetcha Umi Shianetcha Ima Yenahumuni Tarok Lefnai Shulechan Neged Tzorerai Jishanecha Vashmen Roshi Kozi Revayaha Aktov Vahesed Yeredafuni Kal Yamei Chaya Veshaveti Beveitzi Adonai Leorech Yamin. Amen.